pouco de Paiomulu, dá? Podemos começar? Ok? Vamos lá. Paiomulu, primeira coisa, tem muitas formas de se ver. Algumas pessoas enxergam Paiomulu como sendo, a mesma coisa que Paiobaluaê. Paiobaluaê seria o velho, Paiomulu seria o novo, assim como Oxá Aguiã, Oxalufã. Alguns dizem que é o mesmo orixá, que é aí Xapanã, Sapata, que é o mesmo orixá. Alguns veem o Mulu como um orixá de esquerda, o orixá que eu cultuo dentro da tronqueira, o orixá que rege a linha dos Exus, porque ele está no cemitério. Então, eu tenho várias visões e todas elas estão certas. A gente não está aqui para dizer o que está certo e o que está errado. Eu estou aqui para falar um pouco da visão que eu sigo. Essa vertente que o pai Rubens Saraceni trouxe para a gente, essa visão dessa ciência divina da Umbanda que o pai Rubens trouxe para a gente, que a gente chama aí de Umbanda Sagrada. Então, dentro dessa vertente, dentro dessa linha da Umbanda, dentro dessa visão da Umbanda, Paiomulu não é Paiobaluaê, ponto, começa por aí, tá? Paiobaluaê, ele está na sexta linha da evolução, e ele faz par com Mãe Nanã. Paiomulu, ele está na sétima, ele está em outra linha da Umbanda, ele está na linha da geração, e Paiomulu faz par com Mãe Iemanjá. Então é outra energia. Nós entendemos que Paiomulu, ele tem uma forte ligação com Paiobaluaê, mas não é o mesmo orixá, não é o mesmo orixá, tá? Quando o Paiomulu a gente entende que ele está na linha da geração, é porque Mãe Iemanjá é a guardiã da vida, Ela é a fonte geradora de Deus, ela é a matriz geradora de Deus. Tudo que Deus gera, tudo que Deus cria, cria através da energia de Mãe Iemanjá. Então, por isso que ela é conhecida como a mãe da vida. Paiomulu, ele é o par, energético ali com Mãe Iemanjá. Se Mãe Iemanjá é a mãe da vida, Paiomulu é o guardião da vida, Ele é o guardião de Iemanjá. Paiomulu é aquele que está velando, zelando, cuidando e protegendo para que tudo que Iemanjá criou, a energia criadora, geradora de Deus, esteja protegido, esteja envolvido. E toda a criação de Deus que começa a ser atacada, toda a criação que começa a se degenerar, a se desequilibrar, a se negativar, entra Paiomulu. Ele entra para proteger a vida. Ele entra para corrigir todos os desvirtuamentos, as degenerações, os desequilíbrios, as negatividades de tudo que foi criado. Então, ele é um grande pai protetor, tá? Protetor e guardião da vida. E aí a gente entra aí numa energia de Paiomulu que tem muita gente mesmo, que tem medo de Paiomulu. Tem muita gente que nem fala a palavra Omulu. Lá na África ele é um orixá muito temido, orixá da epidemia, orixá das doenças contagiosas e conhecido como orixá da morte, Tanto que o nome aqui do nosso binário hoje é orixá da morte, Paiomulu. E ele realmente é o orixá da morte, mas a gente precisa entender o que é, esse sentido. Primeiro, qual é a atuação dele com relação à morte? Paiomulu, ele é aquele que põe fim, é isso. O fim, o começo é Iemanjá, a geração, a materialização, o início de tudo no universo é quando aquilo foi gerado. Então a gente começa todas as nossas histórias, todos os nossos projetos, a gente concretiza os nossos sonhos, tudo que a gente quer para a nossa vida nasce em Mãe Iemanjá, começa em Mãe Iemanjá, então ela é o princípio. Mas tudo que se inicia no universo tem uma duração e tem um fim, E esse fim não é a morte, mas é o ciclo, é o fim dos ciclos. O universo é feito de ciclos, a criação é feita de ciclos. Uma estrela, ela nasce e muitos bilhões de anos depois ela morre. E a morte de uma estrela gera poeira cósmica, buraco negro, cometa, tem uma série de coisas. Então, a
A morte, ela faz parte do ciclo. Nasce, cresce, se desenvolve, morre para nascer de novo, crescer, desenvolver e morrer de novo e nascer de novo. Então a gente tem que entender que essa é a morte de Paiô-Mulu. Então Paiô-Mulu, ele põe fim, ele corta, ele traz a morte para um relacionamento doente, né? Ele traz o fim da doença, ele traz o fim da pobreza, ele traz o fim, a morte da magia negra. É a receita que a gente vai fazer aqui hoje. Então a gente entende que Paiô-Mulu, ele é aquele que nos ajuda a finalizar alguma coisa que precisa ser finalizada, alguma coisa que precisa ter um fim, né? E que precisa acabar, porque aquilo já deu o que tinha que dar, aquilo já está me prejudicando, aquilo já está desequilibrado, está fazendo mal para mim, está fazendo mal para outra pessoa, está fazendo mal para a empresa, está fazendo mal para a família, está fazendo mal para a minha saúde, está fazendo mal para a minha espiritualidade, está fazendo mal para a minha evolução, está fazendo mal para a minha vida. Isso precisa ter um fim. Paiô-Mulu me ajuda nesse fim. Então, quando a gente entende que ele, mais do que o orixá da morte, morte, a gente vai entender como fim. E fim é só a semente para um recomeço, transformação, né? A lagarta precisa morrer como lagarta para que ela possa nascer como borboleta. E a gente tem muitas vezes na vida da gente, nós somos lagartas e a gente morre de medo de morrer. A gente acha que entrar no casulo é morrer. A gente está trocando de corpo, a gente está trocando de estado, a gente está trocando de forma. Eu era um ser rastejante, agora eu vou voar. Eu sou borboleta, eu sou mariposa, eu vou voar. Mas antes eu rastejava. O meu nível de evolução era esse, mas eu precisei morrer para ir para o próximo nível de evolução. E isso é na nossa vida encarnada, isso é na nossa vida desencarnada. Então a gente chega no mito. Medo de Paiô-Mulu, medo da morte. Cultuar Paiô-Mulu é trazer a morte para a minha vida? Não. Vamos entender no processo de desencarne, aonde entra Paiô-Mulu. Quem decide o momento da morte é Deus, ponto. Só Ele. Só Ele vai definir dia, mês, ano, dia, mês, hora, minuto, segundo, como eu vou morrer. Deus está no controle deste momento da morte. Só que a morte, Deus decidiu, não é Deus que decidiu. Ele decidiu, vai ser agora. Eu vou morrer no dia 1 de novembro de 2018, às 17h32. Deus tomou essa decisão. Ele é que deu a decisão. Ele que deu dia, momento, hora. Inclusive como ia ser. Só que o momento da minha morte já está decidido. Qual é o orixá que está ali? É Paiô-Mulu. Poderia ser qualquer outro, mas é ele que está ali. Ele não trouxe a morte, ele é um instrumento de Deus para o processo do desencarne, porque morrer, o meu espírito está ligado ao meu corpo através do que nós chamamos de cordão prateado. Enquanto o meu espírito está ligado ao meu corpo pelo cordão prateado, eu estou viva. No momento em que este cordão prateado corta, definitivamente eu morri, não tem volta. O que Paiô-Mulu faz? Ele corta, ele é o fim, ele é o corte, ele é a foice, a tesoura não, mas enfim, ele é a foice, ele é o corte. É esse o momento, corta, só isso. Então, o momento da minha morte nada mais é do que o fim da minha encarnação. Só que Paiô-Mulu não está presente só nesse momento. Ele está presente em vários momentos da minha vida. Toda vez que eu preciso pôr um fim em algo que está me prejudicando. Toda vez que eu preciso finalizar um projeto que está prolongando e eu não consigo terminar, e eu preciso terminar alguma coisa e eu não consigo. Então, Paiô-Mulu, ele não entra na minha vida só no momento que eu desencarno, ele entra em muitos momentos. E ele é um orixá muito importante. Eu não posso começar nada enquanto eu não terminar o anterior.
Eu não posso começar o segundo grau se eu não terminar o primeiro grau. Eu não posso começar a faculdade se eu não terminar o segundo grau. Cada vez que eu termino algo, cada vez que eu termino um estudo, termino um projeto, termino uma caminhada, termino uma empreitada, ali está Pai Omulu me ajudando a pôr um ponto final para que eu possa começar algo novo na minha vida, tá? E aí a gente vai entender o porquê de Pai Omulu tá nessa energia de quebrar, de cortar magia negra. A magia negra está atentando contra a minha vida, está atentando contra a minha saúde, contra o meu bem-estar, contra o meu trabalho, contra a minha prosperidade, contra o meu casamento. Então, Pai Omulu entra como guardião da vida, garantindo a plenitude da minha vida, pondo um fim. Pai Omulu é a morte da magia negra que está me atacando. Tudo bem?